O filme começa em uma fábrica onde centenas de trabalhadores protestam contra a diretoria por melhores salários e menos discriminação. Em meio aos protestos, o chefe da fábrica fala pelo alto-falante e chama alguns representantes do sindicato dos trabalhadores para negociar com o departamento. Ouvindo isso, o protesto finalmente para e 2 representantes entram no prédio do departamento. Enquanto isso, tudo está sendo observado por um garotinho chamado Sanchaka que está sentado no telhado de um prédio próximo. Na próxima cena, Sanchaka espera por seu pai, Rudra, que se revelou ser um dos principais por trás dos protestos. Sanchaka pergunta para ele por que ele deseja se envolver nos tumultos. E Rudra responde que sempre deve ajudar os necessitados e lutar contra a injustiça que está acontecendo ao redor. Ele menciona ainda que aqueles que não ajudam uns aos outros não têm nenhuma humanidade. Se passam 3 dias, mas os trabalhadores que foram negociar com o departamento não retornam. Numa manhã, Sanchaka acorda com a conversa de seus pais que estão falando sobre os trabalhadores desaparecidos. Embora a mãe de Sanchaka, Della, faça o possível para impedir o marido de ir à fábrica, ela não consegue. Rudra chega à fábrica e ataca as forças de segurança com a ajuda de outros trabalhadores. Por outro lado, Sanchaka e sua mãe decidem verificar a casa dos trabalhadores desaparecidos para descobrir a verdade. Surpreendentemente, quando chegam a uma das casas dos representantes, eles o encontram lá dentro e sua esposa tenta mentir sobre a presença do marido. Percebendo que é uma armadilha para matar seu marido, Della começa a correr em direção à fábrica. Tragicamente, ela cai no caminho e torce a perna. Não podendo andar, ela pede para Sanchaka ir até a fábrica e parar o seu pai. Enquanto Rudra está lutando contra as forças de segurança, um dos trabalhadores de seu grupo se aproxima e o esfaqueia várias vezes, o matando no local. Infelizmente, quando Sanchaka chega à fábrica, encontra o seu pai morto no chão. O garotinho começa a chorar e lamentar a morte de seu pai. Depois de um tempo, ele se levanta furioso e planeja vingança. Segura um escudo de segurança e grita alto. E então, um raio brilhante o atinge do nada e o arremessa, quebrando o escudo com grande força. Surpreendentemente, todos os outros escudos presentes também quebraram do mesmo jeito. Todos ficaram chocados ao ver o ocorrido e, quando tentaram examinar o corpo inconsciente do menino, também são empurrados pela força de um raio. A cena avança para alguns anos à frente, quando a mãe de Sanchaka diz a ele que ela precisava visitar a cidade para comprar alguns mantimentos. O menino não quer ficar sozinho, mas não tem escolha a não ser concordar. Alguns dias se passam, mas sua mãe ainda não chegou em casa. E para piorar tudo, toda a comida da casa já está acabando. E Sanchaka é obrigado a se aventurar a buscar comida. Na cena seguinte, Sanchaka é visto sendo perseguido por alguns meninos de rua. Após a perseguição intensa, eles finalmente o alcançam e começam a espancá-lo. No momento em que estão prestes a estourar a cabeça do moleque com um porrete, outro rapaz chamado Agon chega e o salva, lutando contra os meninos. Quando Sanchaka acorda, ele se encontra descansando dentro de um quarto com Agon sentado ao seu lado. Agon diz ao garoto para ter cuidado com os meninos de rua e também promete lhe ensinar alguns movimentos básicos de defesa pessoal. À noite, os dois decidem embarcar em um trem para uma cidade diferente para que eles possam começar uma nova vida. Usando sua velocidade e agilidade, Agon facilmente sobe no trem em movimento, mas o pobre Sanchaka é deixado para trás. Agora, sem ninguém para cuidar dele, Sanchaka começa a viver nas ruas, realizando tarefas braçais. Adiante, vemos Sanchaka adulto correndo pelas ruas. Ele agora começou a trabalhar em uma fábrica de papel como segurança. Obedecendo os conselhos de Agon, ignora as pessoas brigando nas ruas e continua sua vida normalmente. Mesmo crescido, ele ainda tem medo de raios e se esconde em algum lugar sempre que isso ocorre. A cena então muda para uma festa
festa onde duas pessoas estão falando sobre outra, chamada Pencor. Aparentemente, esse cara enfrentou muitos problemas durante sua infância. Falavam sobre a família de Pencor sendo queimada viva e como ele sobreviveu se escondendo dentro de um armário. A cena então volta no tempo quando o tio de Pencor o deixa em um orfanato de classe baixa onde as crianças são abusadas. Com medo e farto do abuso regular, Pencor conspira com os outros órfãos e mata todos os donos do orfanato. Algum tempo depois, ele recebe a herança de seu pai e com isso cuida dos órfãos. De volta ao presente, Pencor é um líder criminoso que controla uma grande parte dos políticos corruptos da Indonésia. E também está no comando de um exército de órfãos que foram treinados como assassinos. Ele elabora um plano para contaminar o fornecimento de arroz com uma substância que danifica os fetos das mulheres grávidas. A liberação legislativa de um antídoto não comprovado desenvolvido por uma empresa farmacêutica não identificada é então exigida por um grande número de indivíduos. A disputa divide então o parlamento em duas facções. Uma é dominada por Pencor e seus amigos que são contra a distribuição do antídoto, enquanto a outra é liderada pelo corrupto Ridwan Bari e seu colega Jirga, que elabora um projeto de lei para distribuí-lo. Durante a festa, Pencor se aproxima de Jirga e oferece um aperto de mão, mas este se recusa, o deixando irritado. Mais tarde, quando Jirga está voltando para casa, homens de Pencor capturam ele e sua família e os matam impiedosamente. Na próxima cena, Sanchaka ouve alguns barulhos do quarto de seu vizinho e encontra um casal de bandidos ameaçando uma pobre senhora chamada Ulan por dinheiro. Vendo isto, Sanchaka não consegue se conter e enfrenta os bandidos. Utiliza sua luta e habilidades superiores para derrotá-los facilmente. Depois que os bandidos saíram, Ulan expressa sua gratidão a Sanchaka por salvar ela e seu irmão Ted. À noite, enquanto Sanchaka está trabalhando como oficial de segurança na fábrica, um grupo maior de bandidos o ataca e o espanca. Presumindo que ele está morto, eles o jogam do topo de um prédio enquanto cai uma chuva forte. Surpreendentemente, um raio atravessa o corpo de Sanchaka, o acordando, e ele vira o Shazam e o filme acaba e ele mete a porrada em todo mundo e é isso. Brincadeirinha, pessoal, brincadeirinha. Mas o raio cura todas as feridas e o traje volta à vida. No dia seguinte, quando Sanchaka visita o mercado, percebe Ulan planejando com os donos do mercado maneiras para se salvarem dos bandidos. Os mesmos bandidos que espancaram Sanchaka antes chegam ao local e começam a persegui-lo, mas dessa vez Sanchaka tem o poder do raio e os derrota facilmente. Vendo isso, Ulan pede que ele se junte à luta, mas Sanchaka se recusa e vai trabalhar. Infelizmente, o grupo de bandidos incendeia todo o mercado e destrói tudo. Como resultado, Ulan, preocupada, se aproxima de Sanchaka e diz a ele que se um humano não pode ajudar os necessitados, então este já está morto. Ao ouvir essas palavras, Sanchaka se lembra imediatamente de seu falecido pai e decide lutar pelas pessoas. Então ele usa uma máscara e começa a enfrentar grupos malignos ao redor de toda a cidade. Durante uma dessas lutas, um desconhecido o esfaqueia e tira uma pequena amostra de seu sangue. Apesar disso, Sanchaka não tem medo, pois sabe que suas feridas serão curadas pelo raio. O noticiário transmite que a maioria das mulheres grávidas está sofrendo de uma doença mortal depois que começaram a consumir alimentos recém-distribuídos. E também menciona que os filhos das mulheres infectadas se tornarão maus e serão a principal causa do aumento da taxa de criminalidade em todo o país. Tudo isso está sendo executado por Pencor e seus homens para que ganhem mais lucro vendendo antídotos contra a doença. Na próxima cena, Sanchaka aprende a controlar seus poderes de raio e prepara um uniforme especial para si mesmo, e continua lutando contra os grupos da máfia pela cidade. O novo traje de Sanchaka é nada menos que um traje de super-herói. E então ele começa a agredir os bandidos, incluindo o violinista Ad Suleiman, um membro da vasta rede de agentes órfãos de Pencor, e aquele que foi responsável por atear fogo no mercado.
Em outro lugar, o guarda-costas de Pencor, Aziz, junto com seu amigo, cavam um lugar e extraem uma caixa secreta. Enquanto isso, Ridwan se reúne com outros políticos do governo e afirma que Pencor é o responsável por distribuir o arroz envenenado pela cidade. Então decidem trabalhar juntos para enfrentar Pencor e abordar o super-herói Sanshaka para obter ajuda. Depois de ouvir seu nome nos noticiários, Ridwan também ordena que os funcionários distribuam os antídotos para o governo. E nesta cena, Pencor é visto com o cadáver de Adi Suleiman. Vendo o morto, fica furioso por ele ser órfão e estar sendo cuidado por sua organização. Pencor exige que todos os órfãos se reúnam e lutem contra o novo super-herói pelo que ele fez a Suleiman. Logo após, os órfãos recebem uma ligação e começam a causar estragos na cidade. Eles começam matando os oficiais que discordam do plano de Pencor. Quando um dos assassinos está prestes a matar Ridwan, Sanshaka chega, vestindo seu traje e o derrota. Ridwan então se aproxima de Sanshaka e pede para ele ajudar a salvar as pessoas. Na cena seguinte, os oficiais do governo de alguma forma conseguiram concordar em distribuir um antídoto não testado para as pessoas por necessidade. Ao mesmo tempo, Ridwan recebe uma ligação informando que a fábrica prestes a distribuir o antídoto pertence a ninguém menos que Pencor. Ridwan conclui que se Pencor não for parado, ninguém iria ser capaz de impedir que os falsos antídotos sejam distribuídos para as pessoas. Percebendo que Sanshaka é o único que pode parar os veículos que transportam os antídotos, Ridwan liga para ele e explica a situação. Surpreendentemente, assim que Sanshaka desliga, Pencor chega em sua casa com um exército de assassinos e ordena que o ataquem. Mesmo estando fraco, Sanshaka revida e os derrota um por um usando seus poderes. Quando Pencor está prestes a atacar Sanshaka por trás, Ridwan chega e o mata com um tiro, salvando Sanshaka. Em outro lugar, as pessoas estão prestes a receber os antídotos falsos que podem deixá-los doentes ou até mesmo matá-los. Percebendo o perigo, Sanshaka sai em uma motocicleta para parar o comboio de distribuição com a ajuda de uma senhora misteriosa chamada Sri Asi. Sanshaka consegue alcançar a caravana de distribuição e obtém uma amostra dos antídotos falsos. Então usa seu superpoder para destruir todas as garrafas do antídoto falso, pois elas têm a mesma frequência, basicamente semelhante ao que ele fez com os escudos no início do filme. Como resultado, o perigo é finalmente evitado e todas as pessoas são salvas do antídoto mortal. Na cena final, o associado de Pencor, Gazu, destrói uma parede para descobrir uma tumba antiga escondida. Ele então traz a caixa secreta de antes e a borrifa com algumas gotas do sangue de Sanshaka que foi secretamente extraído anteriormente. Ele funde o corpo à cabeça, revivendo Willowwook, um perigoso guerreiro medieval, e o informa sobre a chegada de Sanshaka, chamando-o de Gundala. O filme termina com Willowwook ordenando que Gazu gerencie um exército de assassinos para iniciar uma guerra contra Sanshaka. É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilha e ativa o sininho para ficar sabendo em primeira mão quando saírem nossos vídeos. Até a próxima!